Salve, salve, minha rapaziada! Chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal e hoje falar um pouco sobre a troca do George Pickens para o Dallas Cowboys. Aconteceu na manhã de ontem, lá pelas 8 da manhã, né, da terça-feira, dia 6 de maio. George Pickens foi trocado para o Dallas Cowboys. Vamos, né, olhar um pouco sobre os dois prismas dessa troca, tanto pelo lado do Pittsburgh Steelers quanto pelo lado da equipe do Dallas Cowboys. Tem algumas coisas para a gente comentar, positivas, e também tentar olhar o que pode dar de negativo nessa troca que aconteceu na manhã de ontem. Antes de a gente começar a falar um pouco mais sobre a troca em si, não esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e sigam o LaneZoneBR tanto no Twitter quanto no Instagram para dar aquela moral. Eu peço para vocês, deixem nos comentários, por favor, se vocês preferem vídeos assim, que nem eu tô agora com a tela cheia e quando eu olhar aqui é para olhar o meu retorno, que é o padrão que a gente tem, né, que a maioria dos comentaristas, analistas, produtores de conteúdo de futebol americano fazem, ou se vocês preferem vídeos com os slides, né, que eu produzo, se vocês preferem aquilo se deixa um pouco mais interativo, um pouco mais ilustrativo para vocês, deixe nos comentários se vocês preferem esse padrão que o pessoal costuma utilizar ou com os slides. Os slides dão um pouquinho de trabalho a mais para mim por ter que montar eles, mas não tem problema nenhum. Se vocês preferirem por ser um pouco diferente do padrão, eu posso continuar trazendo aqui para vocês, né? Só peço que você deixe no comentário o que vocês acham melhor. Então vamos pro vídeo. Deixa eu só ver aqui no Twitter e pegar direitinho quais foram os termos dessa troca. O Dallas Cowboys recebeu o George Pickens e uma escolha de sexta rodada. Deixa eu só pegar aqui o ano direitinho. Aqui. O Dallas Cowboys recebeu o George Pickens e uma escolha de sexta rodada de 2027, enquanto o Pittsburgh Steelers recebeu uma terceira rodada de 2026 e uma quinta rodada de 2027. Então, basicamente, foi o George Pickens por uma terceira rodada do ano que vem e um pick swap em 2027 ali entre a quinta e a sexta rodada dos times. Olhando primeiro pelo prisma do Pittsburgh Steelers. Eu comentei no Twitter ontem que eu achei uma boa troca e um bom valor para os Steelers, e alguns torcedores, não só no meu post, mas que eu vi assim de maneira geral, não gostaram, né? A torcida há anos tem essa questão do ataque, um ataque empacado, um ataque que não anda, e aí na temporada em que o time troca pelo DK, né, a torcida sonha que vai ter DK e Pickens como a dupla, e aí o time vai lá e troca o Pickens para outra equipe. Eu acho que isso deixa muito claro, e a troca do DK agora escancara ainda mais isso, que os Steelers não queriam mais o problema que era George Pickens dentro do vestiário. George Pickens é um bom jogador, George Pickens caiu no colo dos Steelers, não é uma escolha de primeira rodada, mas é um cara com muitos problemas extracampo. Os Steelers sabem, né, e lidaram com diversos wide receivers com problemas extracampo, e sempre que eles liberaram esses caras, coincidentemente ou não, eles caem muito de produção no time que eles vão em seguida, né? Fica aí um ponto, um asterisco já para o Dallas Cowboys, que é o time que o George Pickens vai ir. Eu acho que é um jogador que é bom, é um jogador que é acima da média, mas eu não acho que ele seja o jogador que muitos torcedores dos Steelers pintaram durante o período dele da equipe. Ele é um bom jogador, ele é acima da média, mas ele não é um top 10, ele não é, acho que nem um top 15 dentro da NFL. E acho que a torcida, talvez pela falta de qualidade no ataque, acabou enxergando um George Pickens acima de um patamar em que ele talvez não estivesse, e por isso lamenta tanto a sua saída. Eu acho que o George Pickens ele traz tantos problemas no extracampo que os Steelers só não quiseram assumir essa bomba, ter que pagar um contrato para ele e ao mesmo tempo ter que continuar lidando com cautela e todo um cuidado extra que ele te gerava por questões de targets, de ser um cara com um temperamento ruim dentro de campo, ruim fora de campo, não vale. Né? Os Steelers entenderam que não valia, não compensava o time continuar se estressando, o time continuar tendo que lidar com um cara muito difícil, tendo que colocar um dinheiro pesado nele que ele vai exigir no contrato que ele vai ter que assinar, porque é o último ano do contrato dele de calouro. Lembrando que ele, como não foi uma primeira escolha, não foi uma escolha de primeira rodada, ele não tem 5 anos de contrato, não tem a opção de quinto ano, então, obrigatoriamente, ele acaba o contrato de calouro dele nessa temporada, ele precisa
assinar uma extensão. Agora a gente já vai pro lado do Dallas Cowboys, olhando como eu disse pro lado dos Steelers, eu acho que eles enxergaram que não valia a pena e eu tô ok com isso. Entendo, né? O time trouxe o DK. Eu acho que o time não vai ter um ataque bom, acho que o time vai ter um ataque ruim novamente e eu particularmente já esperava isso. O time não tem quarterback, o Aaron Rodgers se vier não é a solução. As peças que estão lá, mesmo o Rudolph, também não vai ser a solução. Então, espero mais um ano de um ataque empacado, de um ataque chato, previsível, que vai correr muito com a bola. Ainda mais tendo Arthur Smith lá, então, assim, não acho que seja um movimento ruim dos Steelers. Conseguiram um bom valor, uma terceira rodada e esse pick swap subindo para quinta é um ótimo valor, né? Os reportes são de que o Dallas Cowboys ofereceu uma quarta rodada desse ano, do draft que passou, então assim, eles tentaram desde o draft essa negociação. Os Steelers não quiseram a quarta, conseguiram uma terceira, então tá ótimo para os Steelers. Acho que é um excelente valor para George Pickens. Não acho que ele valeria mais do que uma terceira rodada. Olhando para o lado das Cowboys, falando exclusivamente de campo, acho uma ótima troca. Os Cowboys precisavam de profundidade no grupo de wide receivers. Hoje, quando a gente olhava, basicamente tu só viu o CeeDee Lamb, de um cara que tu olha por deck e fala, poxa, esse cara é um wide receiver confiável. O George Pickens chega com essa função de wide receiver 2. E mais do que isso, ele não dá só profundidade, ele dá um bom encaixe nesse ataque. Porque o CeeDee Lamb é um cara que joga mais pelo slot, então ele é aquele slot receiver, um cara que vai esticar o campo horizontalmente, enquanto o George Pickens vai esticar o campo verticalmente. O time não tinha essa peça para esticar o campo verticalmente, então mais do que apenas tu ter um wide receiver 2 melhor do que tu tinha na última temporada e na outra. Tu vai ter um wide receiver 2 com um encaixe melhor para o CeeDee Lamb, que talvez consiga potencializar a produção do CeeDee Lamb, porque tu vai adicionar uma preocupação para os times vertical, que é o George Pickens, enquanto horizontalmente, em rotas mais curtas, explorando o meio do campo, tu vai ter o CeeDee Lamb. Então acho que olhando para a questão de campo, muito boa aposta, o encaixe parece ser bem interessante, o deck vai ter boas armas em 2025. A questão é o Pickens, se eu não me engano, o Fowler deu essa notícia de que ele não quer renovar agora e que ele quer jogar com um contrato de calouro e explorar free agency. Então, assim, se acontecer isso, o Cowboys pagou caríssimo por um jogador que vai ficar uma temporada. Aí sim é o Jerry Jones dando o all-in que ele falou. Ele vai aproveitar que o Dak Prescott está no contrato caríssimo de 60 milhões por temporada que foi reestruturado para esse ano, pagou o CeeDee Lamb, tem que pagar o Micah Parsons, não tem opção de não pagar, pelo amor de Deus, já está demorando demais essa renovação. E aí tu vai ter outro jogador para pagar. A princípio, um jogador que nesse momento nem renovar ele quer. E isso já deixa com o pé atrás. Poxa, o Cowboys fez essa troca sabendo que ele não quer essa renovação de imediato, ou o Cowboys sabia disso e foi pro all-in? Se for isso, fico com o pé atrás no valor que foi pago. Se eles conseguirem conversar e renovar com o George Pickens, perfeito. Eu acho que é uma questão delicada, porque o George Pickens é mais um jogador para entrar nesse grupo, para ser renovado. Se for renovado na frente do Micah Parsons, é mais um motivo para o Micah Parsons ficar insatisfeito, que ele já está. Então, assim, renova com o Micah Parsons agora. Prioridade máxima nessa off-season, não pode passar. Conseguir tentar, né, também costurar um contrato com o George Pickens. O quanto que eu acho que o Dallas Cowboys pode pagar no George Pickens? Acima de 30 milhões eu já não gostaria, já não acharia um contrato muito bom. Acho que o George Pickens ali recebendo uma média dos seus 28, 27,5, 29 já estaria ótimo, de bom tamanho. Acho que é o que ele merece receber. Acima disso, eu acho que já é um pouco caro. Mas olhando pro George Pickens e pro ego que ele tem, ele provavelmente imagina que ele deve receber no mínimo 35 milhões. Até por isso que a gente já tem algumas notícias dele querer explorar a free agency, porque ele sabe que na free agency tem time que vai querer, talvez, ou não, não se sabe, né? Mas podem ter times que queiram pagar 35 milhões por ele, né? O New England Patriots, quem sabe, né? Só dando um exemplo aqui, que ainda não tem um grande recebedor, né? Ainda mais um recebedor novo, que nem o George Pickens. Então, assim, eu imagino que na cabeça dele, ele mereça receber 35 milhões, mas ele, na minha opinião, não merece. E eu acho que os Cowboys não estão dispostos a pagar mais do que 30 milhões por George Pickens. Eu acho que a questão é,
O que vai definir se essa troca foi boa ou não pro Dallas Cowboys no futuro é toda essa questão do imbróglio do contrato de George Pickens, como todas as trocas de jogadores de contratos expirantes são envoltas nisso. Ano passado a gente teve uma troca que no início parecia muito boa, mas que se mostrou uma troca ridícula, que foi a do Hassan Reddick para os Jets, porque os Jets fizeram a troca sem saber quanto o jogador queria receber e aí não quiseram renovar com ele. A gente pode estar vendo uma situação parecida com o George Pickens sendo trocado e não querendo renovar o contrato, querendo explorar a próxima free agency, porque ele ainda é um cara novo e vai receber dinheiro na free agency se ele pisar lá. Então, assim, né, tudo depende de quanto o Dallas Cowboys vai estar disposto a pagar e o quanto o George Pickens vai estar disposto a receber. Aí eu acho que a gente pode falar melhor se essa troca valeu ou não para o Dallas Cowboys. Olhando para o campo e para o que o George Pickens te entrega, hoje eu acho que é uma ótima troca. Acho que é uma ótima aposta, um ótimo investimento da equipe que viu um campeão de. Viu um rival de divisão ser campeão e o outro chegar na final de conferência. Então tu tá ficando para trás. E tu tá pagando 60 milhões no quarterback. Então tu tem uma janela que tá, ó, já era pequena, ela tá se fechando cada vez mais. Então tu tem que correr atrás e o time enxergou no George Pickens uma oportunidade, nem que seja de uma temporada, de tentar correr atrás tanto do Washington Commanders quanto do Philadelphia Eagles, que hoje saem muito na frente da equipe do Dallas Cowboys, certo? No geral é isso, acho que, como eu falei, boa troca para os dois times. Tem que ver como é que vai ficar essa questão do contrato de George Pickens. Acho que o encaixe dele no time tem tudo para ser excelente. Além disso, eu não comentei. É mais um jogador de ego grande chegando no vestiário com um head coach que está no seu primeiro ano de liga. O Brian Schottenheimer, ele é um cara que não tem experiência como head coach. Ele já chega no vestiário que está com uma pressão absurda, em que o rival de divisão acabou de ser campeão, um vestiário em que tem jogadores insatisfeitos, como o caso do Micah Parsons, porque quer receber o contrato. Um vestiário que tem jogadores pressionados, como o caso do Dak Prescott. Um vestiário com jogadores de ego altíssimo, como é o caso do próprio CeeDee Lamb, agora do George Pickens. Então, assim, vai conseguir gerir é muito jogador que se acha grande demais. Então, assim, tem toda essa questão, como é que vai ser essa gerência de vestiário, isso é muito importante para a gente não ter que ver no meio da temporada o Pickens e o CeeDee Lamb brigando e falando em entrevistas abertas sobre questões de targets, porque um está recebendo mais targets que o outro, e isso e aquilo que vocês já sabem que os wide receivers da NFL como divas vão fazer sempre, ainda mais quando eles têm um ego do tamanho, principalmente que o George Pickens tem. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários qual tipo, se vocês gostaram desse estilo de vídeo, assim com a tela, né, com a imagem inteira, ou se preferem com slides, por favor, né? E também deixem um like, se inscrevam no canal e sigam o Lane Zone BR tanto no Twitter quanto no Instagram. Um abraço, valeu e tchau!